estar aqui com vocês. Eu cheguei nessa cena final aí do Travesti e mais uma vez, né, eu constatei que nunca foi feita uma cena como essa na história do cinema. É uma cena que... E esse filme está cheio de cena que nunca teve na história do cinema. Eu fui criado em cineclube e estudei muito cinema. A gente tinha ciclo do cinema soviético, ciclo do cinema japonês, ciclo do cinema sueco, ciclo do cinema inglês, ciclo do cinema italiano, ciclo do cinema francês, espanhol, ciclo do cinema mexicano, ciclo do cinema americano, do cinema brasileiro e um pouco de ciclo do cinema argentino também, Leopoldo Torres Nilsson. E ao longo da vida vi mais de 5 mil filmes. Mas nunca vi nada parecido com o Rio Babilônia. Não é, eu nunca vi nada parecido, não, mas eu já vi 5 mil. Entendeu? Então essa é a ideia. Ele falou aí que teve um filme aí que fez depois, não sei o quê. O filme foi lançado em 1978 e passou 32 anos sem nenhum filme bater o filme. Dama da Lotação, né? A Dama da Lotação. E quando chegou em 2010, né, apareceu um filme que bateu. Só que quando eu lancei a Dama da Lotação, o Brasil tinha 90 milhões de habitantes. Em 2010, o Brasil tinha 200 milhões de habitantes. E o recorde é proporcional ao número de pessoas que o país tem, a população. E não proporcional quanto rende de dinheiro. O Hamas subiu o preço do ingresso para bater o recorde. Então, isso é importante, essa conta tem que ser feita também, não é isso? Mas eu só quero, terminando esse princípio aqui, dizer que o meu objetivo na vida hoje é vencer a mim mesmo e bater o meu próprio recorde. Eu gostaria que vocês pudessem falar mais do que eu. E que isso aqui não vira uma aula, mas vira um diálogo, né? Deve poder dialogar, cantar. Pode falar, gente. Então, eu queria falar então. Uma coisa muito interessante desse filme que a gente vê na história do cinema novo. Desliga aí. Esse é o Neville. É o Max Soares, olha que não posso. Aí, ó. Max Soares, ator do índio dele. É o índio, tá ligando da aldeia. Quer fazer uma pergunta para você? Perdão de eu interromper, viu? Vamos lá, eu não vou mais na pergunta. Uma coisa que eu acho muito legal desse filme, que assim, a gente até viu aqui nas sessões passadas aqui nesse Cineclube, Nelson Pereira, Rio 40 Graus, Rio Zona Norte, Cacá Diegues, Grande Cidade, todos mostrando o Rio de Janeiro dos anos 50, 60, 70, e talvez o filme que, na minha opinião, mostre melhor assim os anos 80, seja o Rio Babilônia, assim, que mostrando todo esse lado, essa cidade partida, essas festas, essas maluquices todas. Fala um pouco de como surgiu essa ideia de fazer esse filme, assim, de mostrar essa realidade que ninguém mostrava no cinema brasileiro dos anos 80. Eu acho que vai além disso, é mostrar o Rio. Eu acho que ninguém mostrou o Rio direito. Nenhum filme foi sobre o Rio. Os filmes que você citou aí são filmes localizados. Esse é filme de favela, esse é filme de samba, esse é filme de não sei o quê. Nós não. Nós mostramos o Rio para o mundo. Nós fizemos um painel do Rio de Janeiro. Nós fizemos o lixo e o luxo, a virtude e o vício, o prazer e a desgraça, a tragédia e a comédia. Nós fizemos um filme abrangente. Nunca foi feito nenhum filme sobre o Rio de Janeiro abrangente. Eu fico impressionado quando eu vejo Nova York, que é uma floresta de cimento, vidro e ferro. Já fizeram mais de 10 filmes em Nova York. E a gente aqui, com a cidade dessa,
a cidade mais bonita do mundo, não é? Não tem expressão, ela não aparece. Aparece a coisa localizada, esses filmes aí. Eu vi todos os filmes sobre o Rio. Nenhum deles é um filme abrangente capaz de mostrar o Rio. Até os americanos fizeram Flying Down to Rio, né? E é legal também, eles fazem essas, enfim, essa coisa de mostrar uma cidade como o Rio de Janeiro, a intenção não era mostrar mais um filme do Rio, era mostrar um filme nunca visto, nunca feito antes, sem precedentes, sem nada que pudesse alguém dizer alguma coisa que já foi feito. E mais, mostrar tudo que nunca foi mostrado. E esse aqui é o cinema. Esse aqui é o cinema do Neville, de mostrar o que nunca foi mostrado. E eu, quando faço um filme, eu quero mostrar o que eu nunca vi, e o que eu já vi, e o que nunca foi mostrado. Porque o cinema é cheio de censura. O cinema é cheio de armações comerciais, o cinema é cheio de idiotas dando palpite, o cinema é cheio de moralismo, de falsidade, de hipocrisia, né? Uma das boas definições do cinema é hipocrisia, né? E a indústria do cinema, ela é pautada, a indústria é uma coisa muito grande, e ela é pautada por regras e por limites e por problemas que são antagônicos ao cinema de arte, ao cinema de criação, ao cinema de invenção. Essa é a história. Tem esse prêmio, o Oscar, e o Oscar é o maior prêmio do cinema. Não é o maior prêmio do cinema, é o maior prêmio do cinema americano. É um espetáculo de colonização cultural para 200 países, 2 bilhões de pessoas. Aí, quando eu estou torcendo para esse filme aqui, estou torcendo para esse, você viu aquele? É você fazendo propaganda para o cinema americano, para a indústria americana. Então, o Oscar tem 3 horas e 30 de duração. E tem 4 minutos para o melhor filme estrangeiro. 3 minutos, né? Essa é a ideia. Então, ali é uma preparação para o mercado de 200 países para receber esse produto cultural americano. É o Oscar vendendo. E o Oscar é um acontecimento de autoexaltação, né? O Oscar, tudo que a gente faz aqui é bom. Então nós temos um produto, como se fosse uma parte de dentro, alguma coisa, tudo. Então o Oscar é assim. Olha como é que nossos atores são bonitos. Olha como é que nossas atrizes são talentosas. Olha como é que nosso fotógrafo é bom, é o melhor do mundo. Olha como é que a nossa música é boa, é a melhor do mundo. Olha como é que o nosso roteiro é bom. Olha como é que o nosso argumento é bom. Inventar até essa coisa de agora, nesse último, essa palhaçada de diretor de elenco. Agora você vai ter que contratar uma pessoa para escolher o elenco. É uma coisa ridícula. Mas vamos voltar para o nosso Brasil. Deixa o Oscar para lá. Salva de palmas. Vamos falar uma coisa também, né? Acho que esse filme abre uma porta para a realidade, né? Assim, aquelas coisas que estão sempre escondidas. Tem até umas coisas simples que mostram isso, quando ele fala assim, eu não vi essa cidade está diferente. Falou, não, construir um prédio para esconder a favela. Então, quer dizer, você vê que isso mostra que a cidade esconde as suas realidades, né? Exatamente. Ela quer mostrar o que ela acha que deve vender. Agora, o prédio esconde a favela. O assalto na festa, agora na rua, assalto na festa, isso aqui é um assalto, amarra todo mundo, pega tudo, dá um tiro, Feliz Natal, tchau, entendeu? Então, sabe? Exatamente o que você falou, é isso mesmo. Essa é uma visão apropriada do que acontece com esse filme. O que aconteceu com o filme é que ele foi proibido, ele ficou 2 anos na censura, proibido, e foi liberado com quase 20 minutos de corte, e foi criado o Conselho Superior de Censura para tentar liberar o filme. Mas o mais interessante de tudo isso é que ninguém
levantou a mão para defender o filme. Porque defender o filme é defender a liberdade. Liberdade de criação, liberdade da arte, a liberdade política, a liberdade social. A hipocrisia é um negócio muito sério, né? E se aparece alguma coisa, apareceu. É natural que apareça. E a história da arte mundial é sempre assim. A liberdade sempre foi, só se faz arte com liberdade. Aí a gente vê Praxiteles, o escultor grego mais conhecido, 2.400 anos atrás. Praxiteles fazia imagens, esculturas de mulheres nuas, do tamanho natural. Isso é Praxiteles. Isso é liberdade, isso é criação, isso é invenção. Ele não está pensando em vender, ele está pensando em fazer, em reproduzir a obra-prima da criação de Deus, que é o corpo da mulher. Depois, a segunda obra-prima é o corpo do homem, claro. Né? Então, é dessa forma. O cinema, as pessoas, os analfabetos, os ignorantes, os estúpidos, os metidos, os pretensiosos. Não adianta ter PhD, não adianta ter mestrado, não adianta ter doutorado, não adianta escrever livro, não adianta nada se tem um espírito castrador, se tem um espírito negativo, se é incapaz de ver uma obra de arte com liberdade. Essa palavra é chave da arte, né? Aí então a pessoa, não, mas eu tenho diploma, eu tenho, mas você vê o filme do Godard, de Moussalie Marie, foi proibido pelo Celso Furtado, que era um gênio, né? Um homem famosíssimo na cultura brasileira. Então é isso, a liberdade, a capacidade de entender e de aceitar uma obra de arte, todos os grandes artistas sempre tiveram. Aí você vai num grande museu, vai no Louvre, vai no Quai d'Orsay, vai no Metro, vai onde quiser, o que você vai ver ali é liberdade. Não tem censura. Esse sentimento menor, ridículo, de uma religiosidade fajuta, né? Mal resolvida, permeia muito o campo da liberdade e da criação. E o Rio Babilônia teve um apedrejamento muito grande dos moralistas e dos intelectuais da época. E não eu queria que qualquer pessoa que estivesse aqui procura para ver as críticas do Rio, quase não tem. O filme foi amaldiçoado, ele não foi aceito pela direita, ele não foi aceito pela esquerda, ele não foi aceito pelo centro, não foi aceito pela Igreja Católica, não foi aceito pela Igreja Evangélica, que era emergente. E tudo isso me deu uma grande felicidade. Porque eu vi que eu tinha acertado. E até hoje, todo dia, eu acordo e agradeço a Deus por ter feito Rio Babilônia. Graças a Deus. A da votação e os filmes todos. Como eu fico olhando o filme, a dificuldade de conseguir fazer aquele filme. Eu só posso agradecer a Deus. Eu não posso agradecer ao ministro da Cultura, eu não posso agradecer o secretário estadual de Cultura, eu não posso agradecer o secretário municipal de Cultura, eu não posso agradecer esses museus fajutos por aí. Só Deus mesmo que dá para agradecer, porque nenhum deles ajudou. Essa censura foi estritamente moral, né? Não foi curioso que você coloca muita coisa política também, muita coisa social, que assola o Rio de Janeiro também, e mesmo assim se voltaram muito para as questões morais em torno do Babilônia, né? Que estava passando na tela, né? Bem curioso isso. E isso me acompanha desde o primeiro filme, entendeu? Essa postura, essa impressionante coincidência que aconteceu da censura da ditadura e da crítica pensarem da mesma forma, darem de mãos dadas, de braços dados. Aí o que aconteceu
com o cinema do Neville, desde o primeiro filme. Consegui resultados extraordinários depois, mas ainda sou o cineasta mais proibido da história do cinema brasileiro. Não só aqui, mas também que a latina toda também, no mínimo, né? Eu gostei do filme logo, eu nunca tinha visto, infelizmente, né? Quando esse filme foi lançado foi o ano que eu nasci. Que bom que você veio. Já me senti, pô, de 78 é ótimo, eu também sou. Mas já no começo eu adorei porque eu gostei do cara passando perto lá dos travestis falando que mulheres mais esquisitas, eu fiquei meia hora rindo. Tô rindo até agora, mas eu queria perguntar como foi fazer esse filme na ditadura? Eu fiz quase todos os meus filmes na ditadura. Eu não liguei nada para a ditadura, nunca deixei de fazer um plano pensando na ditadura. Tive 5 filmes proibidos. Mas o importante era não pensar na ditadura. Eu vou fazer isso aqui para enganar a ditadura. Não, isso aqui eu não posso fazer porque a ditadura não deixa. Comigo nunca foi assim, graças a Deus. Fui morar num quarto, tive muitas dificuldades. Mas eu acho que isso é o mais importante. Você fazer o que gosta. Todo mundo que está aqui, que é criativo, que produz arte, o mais importante é você fazer o que você tem vontade de fazer. Essa é a essência da criação, essa é a essência da invenção. E esse é o papel que o artista faz, que contribui para a sociedade, em qualquer época. Isso aí é o seguinte, tudo que tem no Rio Grande do Sul está acontecendo hoje. Hoje. Tudo que tem no filme está acontecendo hoje. Eu, se fosse fazer o filme, ia fazer com a realidade do Rio de Janeiro, com a realidade que nós temos aqui diante de nós. Não falta assunto, não falta injustiça social para ser mostrada, não falta estupidez, não falta violência. Hoje teria muito mais violência contra a mulher, violência contra as minorias, e a hipocrisia ia continuar, os deputados, senadores, as pessoas iam continuar frequentando os rendezvous da vida. Quem manda muito no Rio e que conhece muito o Rio são as cafetinas, as exploradoras da prostituição. Conhecem muito a falsidade do Rio de Janeiro. Mas não falta assunto hoje, como não faltava naquela época. Mas tudo que está ali, a gente fez um filme profético. Não era nada disso, não aconteceu nada, não, era tudo aquilo e está tudo acontecendo hoje também. E que é natural numa sociedade e numa cidade tão plural, tão diversa, tão especificamente, tão espetacular como é o Rio de Janeiro, né? Essa coisa, o Rio é a cidade mais bonita do mundo, né? E é a cidade mais possível de se viver artisticamente no mundo. Essa é a ideia. Que todo mundo, eu tinha. Então eu falei, puxa, eu vejo um país como o Brasil, que tem negro, que tem branco, que tem índio, que tem bicho, que tem papagaio, que tem favela, que tem floresta amazônica, que tem rio, que tem tudo. E eu vou ficar aqui? Não. Devolvi o green card aqui para o Brasil. Essa foi a jogada. No filme. Que é isso que aparece, eles que conduzem o filme. O diretor, tudo bem. Mas o mais importante é aquilo que aparece na tela, aquelas pessoas ali. Então eu presto muita atenção. E eu fico sofrendo para escolher direito, para não errar numa escolha. Você pensou se eu errasse na escolha da dama de lotação? Seria um problema, né? Enfim, então o Rio Babilônia tem 45 papéis falados. Oi, dá um soco aí, não sei o que, papel falado. 45. Eu fiz ali um elenco realmente maravilhoso, de grandes atores como Jardel Filho, como Norma Bengel,
como Cristiano Torlone, como Joel Barcelos, como Antônio Pitanga, e outros espetaculares. Eu escolhi cada ator. Antes de estar em cena, primeiro eu escolho cada coisa, aquela negócio do Oscar, né, de inventar uma pessoa para escolher elenco para você. Bergman arranjou, tinha um diretor de elenco, Fellini tinha, Antonioni, Visconti, Monsoel, ninguém tinha. Os Pasolini não. As obras-primas não tinham. Agora a mediocridade do Oscar tem. E essa foi no cinema brasileiro todo. Os diretores não sabem dirigir. A coisa que eu mais gosto de fazer é dirigir os atores. Você vai enquadramento, enquadra aqui. Os diretores que não sabem dirigir ator, ficam, meu negócio é enquadramento. Não é moleza. Dá para fazer pelo telefone, enquadra lá, vira o cara. Mas então, é necessário ter um amor profundo pelos atores e pelas atrizes, porque a profissão de ator é a profissão mais difícil do mundo. As duas profissões mais difíceis do mundo é ator, atriz, a interpretação e a ser polícia. As duas que eu mais difíceis do mundo. E sofre muito o ator. O ator precisa depende de ser chamado. O ator depende de ser convidado, é uma tristeza. Aí você imagina um cara medíocre que vai pensar em você, ele vai te chamar e você vai aceitar. Enfim, a profissão de ator é muito difícil, eu peço muita atenção nisso. Eu estudei teatro, fiz um curso de 3 anos de teatro, conheço bastante teatro, conheço métodos de interpretação, conheço todas essas coisas. Eu acho que é uma coisa que todo mundo devia conhecer. Todo mundo que faz cinema devia amar o cinema, né? E amar o cinema é conhecer o cinema. Você não vai amar uma mulher sem conhecer ela. Você ama o que você conhece. Você, não é? Não, eu não gostei. Você não vai amar pelo canal da cara, ou do corpo. Não, eu gostei por causa da bunda. Não pode. Mestre! Valeu!